pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam muito bem. Eu estou muito feliz aqui com mais um vídeo do nosso canal. Muito obrigada a vocês que têm assistido os nossos vídeos, que têm compartilhado, têm comentado, têm deixado seu like. Eu estou muito feliz pela vida de cada um, pela vida dos inscritos aqui. Somos agora mais de 250 inscritos e eu estou comemorando muito. Muito obrigada a todos vocês. Eu quero falar com os amados a respeito do tipo de pessoa que nós precisamos manter do nosso lado. E não significa que o restante você vai abandonar, vai desprezar e falar assim, não, agora você não faz parte da minha lista das características de pessoas que eu quero ter perto de mim. Então agora eu não vou olhar nem na sua cara. Não é isso. São as pessoas que nós vamos fazer questão de manter mais próximas de nós ainda. Amém? No livro de 2 Reis, no capítulo 5, conta a história de um comandante do exército do rei da Síria chamado Naamã, homem poderosíssimo daquele país, porém ele veio a ficar leproso. E a Síria tinha sitiado Israel e levado algumas pessoas cativas para a Síria. E entre todas essas pessoas, dentre elas tinha uma garotinha. E essa garotinha foi morar na casa do Naamã, homem leproso. E ela vendo a labuta ali, a peleja daquele homem com aquelas feridas, ela se compadeceu e falou assim, se esse homem conhecesse o homem de Deus que tem na minha terra, ele seria salvo. O homem de Deus que tem em Israel salvaria o meu Senhor da sua lepra. E ela falou isso para sua senhora, para sua patroa, e eu imagino que ela mal esperava a hora do esposo chegar para contar, porque não tinha um WhatsApp, não tinha como enviar uma mensagem para ele, teve que esperar o homem chegar. E quando ele chegou, ela imediatamente já contou para ele. Ele foi até o rei e contou que aquela menininha, gente, olha só, uma menina escrava, ela influenciou a história de um comandante de todo um exército que havia levado ela cativa para aquele lugar. Olha que situação. Essa garotinha foi essencial na vida daquele homem. E eu quero te falar a respeito de 5 tipos de pessoas que você deve manter perto de você. A primeira delas é aquela pessoa que consegue te levar a Deus. Essa menina levou aquele homem a Deus, ela foi levada como escrava, não obstante a toda a situação que ela estava vivendo, ela deixou a sua família, ela deixou pai, mãe, irmãos, com certeza ela tinha uma família, porém aquilo não a contagiou, ela continuava crendo que existia Deus, que existia um homem de Deus na sua terra, que podia curar o seu patrão. E ela não desejou a morte daquele homem. Tá me escravizando, então agora você vai morrer, praga ruim. Muito pelo contrário. Então mantenha perto de você pessoas que conseguem levar você a Deus, que conseguem tirar você daquele ambiente negativo, daquele ambiente de angústia, de incredulidade, muitas vezes de enfermidade, de decepção, às vezes até de desespero, onde você não vê saída nenhuma, vem uma pessoa e consegue tirar você, tirar os seus olhos da situação em volta e levar você a Deus. O segundo tipo de pessoa que você deve manter perto de você é a pessoa abnegada. Aquela pessoa que consegue ser solidária, que não é egoísta, é uma pessoa altruísta. Queridos, a pessoa egoísta, ela consegue ser invejosa, ela consegue secar as suas expectativas, ela consegue secar a sua esperança. É uma pessoa que tudo que você está trabalhando, ela tenta trazer para ela. Ela tenta fazer com que você acredite que ela merece mais do que você, que ela precisa mais do que você, que as necessidades dela são maiores, que as qualidades dela são melhores. Então, você não deve manter perto de você uma pessoa que seja egoísta, uma pessoa que você trabalha e sempre em prol dela e nunca em prol de você mesmo. Então converse com todos, mas ande com os bons. Amém? Então ela vai te dar bons conselhos sempre. O terceiro tipo de pessoa que você precisa manter perto de você é aquele tipo de pessoa equilibrada. Você vai ler o texto aí, que eu não vou ler tudo aqui, que não vai dar tempo. O rei deu uma carta para Naamã ir até Israel, levar uma carta para o rei falando que queria que o rei curasse, desse um jeito de curar o seu servo, o comandante do seu exército. E ele foi com essa carta. Quando chegou naquele palácio ali, que o rei leu a carta, ele falou assim, pronto, ele quer me matar. Ele rasgou as suas vestes, jogou terra na cabeça, ele começou a choramingar e reclamar, e ele se vitimizou, porque ele achava que o mundo girava em torno dele. Não tinha mais nada importante no mundo que viesse a acontecer que não fosse o rei da Síria querer matar ele. Então ele perdeu
perdeu o equilíbrio ali e ele se esqueceu que na sua terra existe um homem de Deus ali, que era a pessoa apropriada para que viesse ser canal de bênção para curar aquele homem. Tem muitas pessoas que se esquecem do resto do mundo, se esquecem das pessoas que estão à sua volta e só pensam nelas mesmas. Geralmente essas pessoas, elas têm mania de perseguição. Tudo gira em torno delas. Elas pensam assim, nossa, isso aí fulano tá fazendo isso é por minha causa. Então é uma pessoa totalmente desequilibrada. O quarto tipo de pessoa é uma pessoa positiva. É uma pessoa que mantém a sua fé equilibrada, mantém a sua fé íntegra, mantém a sua fé e os seus olhos em Deus, independente da situação que ela esteja vivendo. Aquela garotinha, ela vendo o seu senhor leproso, que era uma doença incurável, porém ela não teve medo de pegar lepra, muito pelo contrário. Ela não se contaminou, não morreu de lepra, e a sua fé que contagiou o seu senhor. O seu padrão foi que adquiriu a fé daquela garota e a fé salvou a vida dele. Então, muitas vezes tem pessoas que são fracas. Dependendo do ambiente em que elas estão vivendo, elas se contaminam, elas deixam de ter fé. Ela poderia muito bem deixar de acreditar em Deus, deixar de acreditar na cura, naquele homem de Deus. Se ele era homem de Deus, por que ele não fez nada naquela situação onde eles estavam escravizados? Porém, ela manteve a sua fé íntegra. Então, mantenha perto de você essas pessoas que conseguem ter a sua fé íntegra, essas pessoas que não têm a sua fé abalada por conta de qualquer situação que seja. São pessoas confiáveis que você precisa ter perto de você. É muito ruim quando você está passando uma situação difícil e tem perto de você pessoas negativas, pessoas que, além de negativas, ficam murmurando, ficam espraguejando o tempo todo. Elas não acreditam que a sua situação vai mudar. Imagine se aquela garotinha não tivesse essa fé genuína. Aquele homem jamais teria sido salvo, jamais teria alcançado a sua cura. Em quinto lugar, o tipo de pessoa que você precisa manter perto de você são as pessoas humildes, as pessoas simples. Querido, não despreze a simplicidade, não menospreze a simplicidade. Aquele homem importante, imponente, comandante de todo um exército de um país, ele ficou leproso e ele dependeu de quem? Da ajuda, dos conselhos de uma garotinha e de um profeta que mandou ele se lavar numa terra, numa água suja. A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É um momento importante na Bíblia que fala que Deus resiste. A Bíblia fala que Deus não rejeita a oração, fala que Deus ama os oprimidos, os fracos, mas fala que Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aquele que por si só se humilhar será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Então não despreze a simplicidade. Tem pessoas que olham para uma outra que não tem uma condição que ela tem e desprezam. Então, aquela garotinha, se o seu senhor tivesse desprezado, olhado para ela e falado assim, quem você pensa que é? Você é apenas uma escrava. Mas ele não olhou a condição daquela garota, ele creu na palavra, porque com certeza a vida daquela menina passou a ser um testemunho. Porque se ela falou, eu creio, o homem de Deus que tem na minha terra pode curar o Senhor, ele viu uma fé inabalável, ele viu uma fé indubitável, uma fé intocável. Querido, quando você tem uma fé inabalável, você contagia pessoas à sua volta. Naamã chegou ali até o profeta e o profeta falou assim, você vai se lavar no rio Jordão. E ele falou, mas um rio sujo desse, esse homem nem veio até mim, ele desprezou completamente, porque a forma como o profeta tratou Naamã foi muito indigna. Olha só, um homem tão importante. Então, quando Naamã falou para ele se mergulhar 7 vezes, cada uma dessas vezes, queridos, era Naamã tirando de si a sua soberba, o seu orgulho, a sua prepotência, porque ele jamais ia imaginar que um rio sujo daqueles iria curá-lo da sua lepra. Então, muitas vezes a sua cura, o seu milagre, aquilo que você mais precisa na sua vida pode estar numa pessoa que você despreza, numa pessoa que seja simples, uma pessoa que seja humilde, ou uma situação em que você tem até nojo. Ele ficou com nojo de se mergulhar. Eu lá sou porco para mergulhar em lama? Ele falou que tinha outros rios muito mais limpos. Como que faz um homem daquele mergulhar numa lama daquelas? Mas ele deu ouvidos ao seu servo, o servo dele falou assim, mas se fosse para o Senhor fazer coisa muito mais difícil, eu não faria? E ele atendeu o conselho do seu servo e foi, e se banhou e ficou limpo.
Então, esses 5 tipos de pessoas você precisa e deve manter perto de você, que vai ser bênção na sua vida. Mas não despreze o restante, tá bom? Que Deus te abençoe. Agradeço todos que têm se inscrito no meu canal, que têm compartilhado. Compartilhe essa palavra. Vai ser bênção na vida de alguém, eu tenho certeza. Se inscreva, você que ainda não se inscreveu, comente e deixe seu like, tá bom? Muito obrigada.